né? Bom, gente, nós estamos aqui, vamos já iniciar, né, quero dar boa tarde, dar as boas-vindas a todos vocês. Nós já estamos na nossa 10ª live desse programa de extensão desse projeto de extensão chamado Diálogos da Extensão. E esse projeto é um projeto que é desenvolvido, coordenado por mim e pela professora Lia Cruz, que já está afastada, né, por uns dias. Nós estamos dando continuidade a esse projeto sem a presença virtual da nossa querida Lia Gabriela, que a gente sente muita falta, mas sempre com a presença dela, né, no nosso coração, a presença espiritual dela. E isso é o que é bom da vida, né? Quando a gente não pode ter a presença física da pessoa, a gente pode ter a presença virtual e até a presença espiritual, né? Então é exatamente por isso que a gente vai seguir, né, com essa nossa live na companhia da nossa querida Lia, de coração, na companhia do coração, e torcendo para que ela volte para a nossa companhia virtual e depois do isolamento para a nossa companhia presencial. Então, Paula, bem-vinda. Socorro, bem-vinda. Valdemires, deixa eu ver quem foi que tá entrando mais aqui, né? A Carla Costa, bem-vinda. Neide, deixa eu ver quem é mais aqui. Bom, então a nossa live de hoje, né, é sobre empreendedorismo e incubação de empresas em tempos de crise. Por que a gente escolheu esse tema, né? É bem fácil a gente saber por quê. O que nós estamos vivendo nesse momento da pandemia, um dos maiores problemas que estamos enfrentando nessa pandemia é justamente o fechamento de muitas pequenas e microempresas, né? E são essas pequenas e microempresas que são responsáveis por mais de 70% de empregos no país, né? Então, embora algumas medidas tenham sido adotadas, mas a classe empreendedora diz que com o isolamento social, muitas empresas, principalmente as pequenas, né, e as micro, não têm recurso para se sustentarem e provavelmente não vai ter após a volta da normalidade. E aí termina o desemprego sendo inevitável, né? Então, o Instituto Brasileiro de Economia calcula a taxa de desemprego no país, com essa paralisação de boa parte das empresas, mais ou menos para 16,1% para o segundo semestre, né? O que equivale a 17 milhões de desempregados no nosso país. Algo que é, assim, extremamente assustador, extremamente preocupante, né? E o que a gente tem presenciado é a necessidade, né, que os nossos governantes tracem estratégias para poder estarem amenizando esses danos econômicos e sociais, né, porque o desemprego é um problema social grande, né, que possa estar amenizando isso, mas que também o próprio setor empresarial, os pesquisadores, os estudiosos da área e a população como um todo, né, que estude e que busque soluções para estar minimizando esses problemas que vão afetar todos os segmentos da nossa sociedade, mas em especial, né, as comunidades mais vulneráveis. No caso do Piauí, a situação também não é diferente, né? Nós temos inúmeras microempresas que estão fechando suas portas ou que estão com as suas atividades paralisadas, né, sem ter, né, como prosseguir diante desse isolamento social. E aí, no Piauí também, nós precisamos estar discutindo, compreendendo melhor esse contexto, essa situação, né, pensando em alternativas conjuntamente para o enfrentamento dessa problemática. E a live de hoje, ela tem justamente esse objetivo, que é discutir um pouco esse panorama da microempresa no Piauí, e discutir os problemas vivenciados e ver o que a gente pode estar apontando como alternativa para minimizar esses impactos, né, tão desfavoráveis no setor econômico e principalmente no setor social, né, que estão interligados. Então, daí o tema empreendedorismo e incubação de empresas em tempo de crise. Então, eu acho que todos que estão aqui sabem do que é empreender, o que é
né, empreendedorismo. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, no sentido amplo, a gente se refere a uma área de conhecimento voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação, né, de projetos, né, de atuação, seja no campo técnico, seja no campo científico, seja no campo empresarial. Mas partindo para esse campo empresarial, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente se remete a essa iniciativa de implementar novos negócios ou implementar mudanças nas empresas já existentes, né? Iniciativas que envolvam inovação e que gerem resultados positivos, tá certo? A ponto de minimizar os problemas, né, que essas empresas enfrentam. Então, o empreendedorismo, ele termina sendo essa área indispensável para o crescimento econômico, para a melhoria das condições da população e para a geração de renda e de empregos. Tá certo? E aí a gente pensa assim, e o que é a incubação de empresas? Nós temos muitas pessoas aqui que são da Universidade Federal do Piauí, que trabalham já com empreendedorismo e que têm essa compreensão. Mas nós temos algumas pessoas aqui que não têm, ou pelo menos não conhecem o que seria a incubação de empresa. Então, o que é uma incubação de empresa? É um processo que a gente pode dizer de forma bem simples que seria um processo de estímulo de empreendedorismo, no qual vai propiciar a criação, o preparo e o fortalecimento de empresas que para poderem se inserirem no mercado de trabalho. Então, partindo do pressuposto de que a inserção no mercado de trabalho não é fácil, de que iniciar um negócio não é algo fácil, é algo extremamente difícil, e manter esse negócio também se torna mais difícil. Inclusive, as pesquisas mostram que a maioria das empresas no Brasil, das pequenas empresas no Brasil, elas fecham suas portas antes de completar 5 anos de existência. Né, para vocês verem como a questão da manutenção da empresa não é algo tão simples no nosso país. E o processo de incubação, ele pode ajudar nesse contexto, não só minimizando as dificuldades que uma empresa vivencia no início da abertura do seu negócio, como também minimizando as dificuldades que ela vai vivenciando nesses 5 anos, né, para que possa diminuir também as possibilidades dela fechar, né? Para garantir a permanência dessa empresa no mercado. Então, como é que o processo de incubação de empresas faz isso? Né? Na verdade, o que é um processo de incubação de empresas? É um processo que ele é feito através de uma instituição que vai auxiliar essas pequenas empresas, né? E nós temos isso dentro das universidades, que é o que a gente chama de incubadoras universitárias, né? Que são as instituições, as empresas que são criadas dentro da universidade, que tem como objetivo, né, justamente abrigar empresas inovadoras que são frutos de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico. E aí a universidade vai buscar fornecer um ambiente propício para o desenvolvimento dessa empresa, dando assessoria empresarial, dando assessoria no campo da contabilidade, dando assessoria no campo financeiro, no campo jurídico e até propiciando instalações de custos bem menores, por exemplo, para que essa empresa possa atuar nos 3 primeiros anos, digamos assim. Então, ela termina se caracterizando dentro da instituição de ensino, embora muitas incubadoras de empresa estejam na área da pesquisa, mas elas terminam se caracterizando como um programa de extensão, porque elas vão fortalecendo essa relação entre universidade e comunidade, entre ensino e pesquisa, provocando impactos sociais, né, através da transferência de tecnologia, através do fomento às novas empresas, através de geração de renda, através de melhorias, né, para a população de um modo geral. Então, essas empresas que recebem esse apoio são chamadas de empresas incubadas. Então, no âmbito da extensão universitária, né, nós podemos elencar, dentre os vários papéis que a extensão universitária tem nesse diálogo transformador com a sociedade, está o papel dela de gerar renda
gerar trabalho, de possibilitar produção e transferência de tecnologias com e para as comunidades, de atuar no campo da inovação e do empreendedorismo, buscando atender às necessidades daqueles que de alguma forma estão excluídos do mercado de trabalho ou estão em situação de desvantagem no mercado de trabalho. Então, a UFIP, ela tem, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ela tem assumido, digamos assim, esse papel através da INEAGRO, que é um programa de extensão, de incubação de empresas, que oferece todo esse suporte técnico, científico e de infraestrutura àqueles que precisam encontrar alternativas de geração de renda e de trabalho. De que forma? Criando seu próprio negócio e melhorando a vida das comunidades envolvidas. Nesse projeto também inclui os alunos que muitas vezes são bolsistas, que vão estar ajudando essa empresa a se constituir como tal, a desempenhar suas atividades e, portanto, vai estar também ajudando esses alunos no seu processo formativo. Então, a INEAGRO, ela foi fundada há 15 anos e meio, não foi, Luzineide? Nós estávamos há um ano atrás preparando a comemoração, o evento de comemoração dos 15 anos da INEAGRO. E ela foi criada mais ou menos há 15 anos e meio atrás, com o objetivo justamente de fortalecer o agronegócio no Piauí. Então, de lá para cá, ela tem atuado junto com várias parcerias, a parceria com o SEBRAE, com a Embrapa, com a FADEX, com o Instituto Federal do Piauí, dando esse suporte. Então, hoje nessa live nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco a INEAGRO, né, enquanto uma empresa incubadora que incuba várias empresas que estão surgindo, né? E aí nós vamos poder compreender os desafios vivenciados no campo do empreendedorismo, né, e da INEAGRO, principalmente nesse contexto atual em que nós nos deparamos com tanto desemprego e com as enormes dificuldades que as microempresas, para elas se manterem, né, que elas vivenciam, até mesmo aquelas empresas que estão em processo de incubação, né? Então, hoje a pandemia tem impactado todas as empresas de um modo geral, inclusive aquelas que estão em processo de incubação. Então, como garantir a incubação de empresas nesse momento? Como incentivar o empreendedorismo e a geração de renda, né, de modo que minimize esse desemprego e dê possibilidades, né, para os trabalhadores e para os microempresários poderem atuar durante esse isolamento social. Isso é um grande desafio, né? Mas não é algo que não tenha solução. Talvez o que esteja precisando é a gente discutir mais, é a gente estudar mais, para a gente poder encontrar, né, soluções e alternativas, porque o empreendedorismo parte justamente dessa questão, da gente estar criando possibilidades e inovar nesse setor. Então, para dialogar conosco a respeito, né, disso, nós vamos ter nós temos dois convidados na nossa live de hoje, que é a professora doutora Luzineide Fernandes de Carvalho e o professor doutor Lívio César Cunha Nunes. Então, eu vou já bem aqui chamar a professora Luzineide, deixa-me ver, cadê ela? Ela é doutora em fitotecnia, ela é professora do Colégio Técnico de Teresina, que é um colégio que é vinculado à UFIP. E por que ela foi convidada para essa live para falar? Porque ela é a gerente administrativa da INEAGRO, né, que é a empresa incubadora da UFIP. E aí ela vem justamente conversar com a gente sobre o trabalho da INEAGRO e as dificuldades que a INEAGRO está vivenciando nesse momento. Cadê a professora? Pronto. Vai ser pelo celular. Pronto. Tá bom? O importante é que seja. Então, eu vou reapresentar, já disse aí para as pessoas quem você era, né? Nossa gerente aí administrativa da INEAGRO. Seja muito bem-vinda. Então, eu vou reapresentar, já disse aí para as pessoas quem você é. E esse som de novo, repetindo. Então, vamos lá, aqui. Eu tirei.
Foi porque eu Tá, então tirei do assim, computador. tá bom. Um prazer tê-la aqui na nossa live, viu? Luzineide, quero dizer que admiro muito o trabalho que você faz frente à Ineagro. Esse trabalho que agora você vai dar oportunidade para algumas pessoas conhecerem, né? E queria agradecer o convite, né? Você ter aceito o convite para participar, para vir aqui falar um pouquinho sobre o trabalho que a Ineagro vem desenvolvendo. Então, primeiro eu queria que você falasse sobre o que a Eneagro tem feito, que tem trazido como impacto para a população piauiense, que tipo de função social ela tem exercido, quais as experiências exitosas que você descreveria, né, da Eneagro nesses 15 anos, né, que nós fizemos até uma comemoração aí, né? E que você nos dissesse, assim, nesses 15 anos de existência, o que a Ineagro tem feito? Quantas empresas passaram já pela Ineagro? Quantas empresas estão incubadas na Ineagro atualmente? Queria que você falasse um pouquinho sobre a história dela, sobre o trabalho dela, para as pessoas compreenderem melhor, para depois a gente entrar no foco mesmo do tema. Vamos lá? Bem, primeiro aí pedir desculpa ao pessoal que está assistindo. Nesse tempo de pandemia é um aprendizado de todas as formas, né? Até lidar com a mídia, que É verdade. esse novo formato de comunicação, né? Todo dia é um desafio. Então, Cleane, eu já ouvi você explicando, embora o pessoal não estava me vendo, o que é a incubadora, né? Então, o pessoal já tem uma ideia do que é a incubadora. Esse trabalho é um trabalho, assim, muito interessante aqui dentro da universidade, né? Primeiro, né, antes de falar disso, queria agradecer, né, a oportunidade aí da Prex, está dando essa oportunidade para a gente explicar o papel da Ineagro e, às vezes, até colocar para o povo, para a comunidade acadêmica e mesmo do Piauí, de Teresina, o que é uma incubadora, porque às vezes as pessoas têm até dúvida do que é a incubadora e qual é o papel dela. Então, é uma oportunidade ímpar, né? A gente está aqui esclarecendo, né, esse programa que tem dentro da universidade. Como você bem disse, já tem 15 anos, né? Já tem E 15 anos. meio. 15 anos 15 e anos e meio. meio, né? Em É, setembro do ano passado, a gente fez aí uma grande festa, né? foi. E através dessa festa, a gente teve bons resultados aí de divulgação da Ineagro e qual o papel dela. Então, a Ineagro, como acabei de dizer, já tem 15 anos e de lá para cá ela vem desenvolvendo trabalho, né, na área do empreendedorismo, dando oportunidade àquelas pessoas que têm uma ideia, né, uma boa ideia, e não sabe como transformá-la em um bom negócio, né? E aí a universidade ela dá essa oportunidade, né, através da Ineagro, né? Tendo no seu, eu não poderia até deixar de falar aqui quem foi o idealizador da Ineagro, que foi o professor Miguel, que mandar um abraço para ele, e que eu entrei na Ineagro desde 2013, né? E de lá para cá vem acompanhando esse trabalho, dando continuidade ao que o professor Miguel fez, e agora a professora Cleane aí, que apoiou, né, abraçou o projeto, o programa. E nesse tempo, a Ineagro tem contribuído muito com o empreendedorismo, com geração de emprego e renda, né? Colocou empresas que estão aí consolidadas no mercado, né? Empresas de sucesso, empresas que a comunidade piauiense conhece, vou dar um exemplo aí, o Viveiro Júlio César passou pela Ineagro, né? Nesse tempo foram 21 empresas, né? Claro que algumas não, algum atropelo não chegou a consolidar, mas foram 21 empresas.
né? E que está aí desenvolvendo e gerando renda e gerando emprego, né? E trabalho para as pessoas e melhorando a família, né? Dessas pessoas em suas comunidades, né? Eu queria Aí, só né, dizer aí um pouquinho sobre isso que você falou, que é interessante. Ontem, quando eu estava fazendo a divulgação da nossa live, eu botei num grupo e uma pessoa falou assim: a instituição pública, a universidade pública, incentivando o privado, né? E aí eu senti, sabe, aquela coisa. Aí eu disse assim: sim, mas a universidade pública, ela tem a obrigação, ela tem a responsabilidade de possibilitar a geração de renda, de possibilitar emprego e de possibilitar, inclusive, a criação e o fortalecimento de empresas, sim, de microempresas. É importante a gente pensar isso, porque as pessoas parece que chega um determinado momento que se faz uma cisão entre o privado e o público, como se o privado fosse a oposição, algo que o público tivesse que rejeitar. E não é bem isso. A nossa sociedade ela está interligada entre o público e o privado. Nós somos o público e o privado ao mesmo tempo. E a universidade ela tem que trabalhar nesse sentido. Né? Então, quando você falou sobre as contribuições que a Ineagro tem trazido para as famílias, quantas famílias não tinham uma renda, não tinham um emprego e que, através desse processo de incubação, conseguiram ter uma renda e empregaram outras pessoas que também não tinham emprego, né? Então, a gente tem que ver nessa perspectiva, né? E não ver que a universidade está ajudando o privado, mas está ajudando pessoas que não tinham uma forma de sobrevivência, de meios de sobrevivência, que agora tem com um projeto de geração de renda e de empresa. vou ligar Pode aqui minha continuar, luz. professora. Tá. Na segunda Então, você fica mais... porque já começou e já está Não, escutando. mas tá ótimo, vai. Então, gente, então isso que a professora disse. Então, a Ineagro, né, a universidade, através da Ineagro, tem feito isso, né? E hoje, né, como eu disse para vocês, passaram 21 empresas. Hoje, na Ineagro, a gente tem 6 empresas, né? Duas aí já em fase de consolidação, desincubação, né? Que é a Fitofit, vocês conhecem, com um belíssimo trabalho, né? Com produtos já lançados aí no mercado, com o Isofit. Temos aí a EcoDryTech, né? Mandar aqui um abraço aí para a Fitofit e a EcoDryTech. E com essas duas empresas, né, a gente tem que agradecer assim, o belíssimo trabalho da EcoDryTech, os Sabores do Piauí, da Fitofit, tem divulgado muito o trabalho da Ineagro, o papel da Ineagro, né? E no último edital, nós selecionamos aí 5 empresas, né? Uma desistiu, né? E desistiu não, está em stand-by aí. E temos 4 empresas novas, né? Que são de professores, estudantes e pessoas da comunidade. Vocês poderiam perguntar qual é o público, né? Então, a incubadora abraça tanto o professor, aquele que tem sua pesquisa, né? Sua ideia. Então, a Ineagro abriga esses projetos, esses sonhos de professores pesquisadores, né? Abriga os sonhos dos estudantes também, aqueles que estão terminando o seu curso, né? Com o sonho de ter renda, de ter um emprego, e se tiver uma ideia, a Ineagro também ajuda, e também pessoas da comunidade, né? Nós temos aí a Tutor Virtual, que é da comunidade, que trabalha com aplicativos de precificação de produtos da agricultura familiar, e temos a Garagem Orgânica também, que desenvolve um trabalho assim, muito bonito, importante aqui dentro de Teresina, que já tem seu nicho, né? Esses meninos, além de vender os produtos deles, fazer hortas em casa, e eles também vendem, não é venda, eles
tem todo um conceito atrás desses produtos, né? Assim como os sabores do Piauí e também a Fitofit. Não é só o produto, vem um conceito, né, atrás desses produtos. E temos a outra empresa, que é a New Hope. Eu queria até chamar a atenção de vocês, que são empresas de grande complexidade, que vão trabalhar e estão trabalhando, né, desenvolvendo produtos com células tronco, né? Então, para você ver o avanço que é, a complexidade que é, né, as nossas empresas, a qualidade que é, né? Então, é isso. E todas essas empresas não só desenvolvem os produtos, como a Cleânia diz, desenvolve trabalhos na comunidade, como é o caso da EcoDryTech, trabalha aí com as hortas de Teresina, ajudando essas pessoas a aproveitar melhor os seus produtos, né? Dando uma forma de agregar valor aos seus produtos, e esse é o papel aí que a EcoDryTech desenvolve dentro dessas comunidades. Assim como nós temos também a Babicoa, ela hoje não está mais na Ineagro, mas é uma empresa que a gente ainda trabalha com ela, porque mesmo as empresas saindo da Ineagro, a Ineagro continua dando esse apoio. A Babico também faz esse trabalho com tecnologias sociais, né, com as quebradeiras de coco. Então, é um trabalho assim, importante para a comunidade. Então, é esse o papel aí da UFP, né, através da Ineagro, através da Pró-Reitoria de Extensão. Pois é. Como é que é? Então, vocês viram aí, a professora Luzineide falou também aí, mostrou como é que é feito esse trabalho, que não é um trabalho apenas de vender produtos, né? É um trabalho onde a gente articula pesquisa, ensino e extensão, onde a gente atende muito às necessidades da comunidade através disso, e que os nossos alunos, né, melhoram o seu processo formativo, né, dentro desses projetos. E aí eu queria saber, professora Luzineide, nesse momento da pandemia, como é que está sendo, como garantir esse processo de incubação de empresas nesse momento? Como que como que está o trabalho da Ineagro, né? Que desafios a Ineagro tem enfrentado, né, no sentido de garantir esse processo de incubação, de incentivar o empreendedorismo, né, de atuar diminuindo esse desemprego que tá surgindo de forma assustadora, né, em função dessa pandemia, e de que forma a Ineagro está enfrentando o desafio de ter necessariamente que dar novas oportunidades para trabalhadores e microempresários durante esse isolamento social, por exemplo, e como é que eu posso dizer, que suporte ela tem, que condições ela tem, né? Como é que desafios ela enfrenta nesse sentido para ela poder estar atuando nesse momento. Assim, eu acho que não só a Ineagro, né, mas eu acho que todos nós, o país inteiro, está passando por isso hoje, porque fomos pegos aí nem surpresa, né, mas eu acho que a gente não tinha dimensão, né, do quão difícil seria esse momento. Então, a Ineagro, no momento que a gente entrou em quarentena, nós estávamos, então, com algumas empresas, inclusive as novas, né, a gente estava com algumas reuniões para viabilizar, né, a Cleânia sabe aí que a gente estava programando um evento para entrega dos certificados, né, onde a gente ia reunir todos os superintendentes, centros, junto lá com o reitor, para a gente fazer esse movimento para entregar os certificados das novas empresas como uma forma de divulgação e mostrar também, né, para a universidade aí que novas empresas estavam chegando. E isso foi suspenso. Reuniões também estavam sendo suspenso, tentamos remarcar, mas naquele momento a gente ainda não tinha essa habilidade aqui que nós estamos fazendo, né?
Pois fazer virtual. Estamos aprendendo. Hoje está todo mundo reunindo virtualmente. Então, para processar isso, levou um tempo, né? Até que e muitas demandas de algumas empresas, inclusive que dependem da universidade, nossas empresas, como a Cleânia falou inicialmente, como é que elas desenvolvem esses produtos? Elas desenvolvem os produtos, os serviços, os processos, utilizando a estrutura da universidade, os laboratórios, né? Inclusive, muitas têm estagiários, né? E bolsistas, extensionistas, alunos da extensão. Alunos da extensão, realmente. Então, tudo isso foi suspenso. Então, mesmo assim, tem empresas que, como nossa empresa lida com o agro, né, com produtos, então tem algumas empresas que precisam processar seus produtos, tem seus clientes, né, tem que honrar seus compromissos. E aí a Ineagro teve que recorrer, né, a alguns chefes desses laboratórios, desses locais, e foi bem atendido. Queria até agradecer aqui a professora Cristina, que se sensibilizou e abriu as portas aí para a garagem orgânica, né? Teve um tempo fechado, hoje ela já me ligou, que bom que os meninos podem retomar na semana que vem, né? Então é assim, conversando com as pessoas para sensibilizar e ver esse momento. E o que foi que a Ineagro fez? Né? Passou aí uns dias, aí convocou a PREX, a Pró-Reitoria de Extensão, colocou essa preocupação com as empresas. No segundo momento, convocamos as nossas instituições parceiras, não sei se a Cleânia disse no início, mas a Ineagro não funciona só pessoas da universidade, né? Todo o corpo gestor da universidade tem o conselho gestor, depois vem diretoria e assessorias técnicas. E nessas assessorias técnicas tem pessoas de outras instituições e conselho gestor também de outras instituições. Quais são essas instituições? Nós temos como parceiro a Embrapa, que é um grande parceiro aí que nos ajuda na questão técnica. Se nossas empresas precisarem, eles estão lá, né, para auxiliar. Tem o SEBRAE, né? Tem o IFP e tem a fundação, que é a FADEX, né? Então, no primeiro momento, reuni esse pessoal, chamamos o conselho, e aí tem alguns serviços que eles podem oferecer nesse momento. De orientações, né? De orientações, né? Orientações para as empresas, para microempresas, para elas poderem se manter durante esse período de isolamento. Seria mais ou menos isso, então, né? O que é que eles querem? Né? Eles podem auxiliar nesse momento. Inclusive, algumas já eu coloquei que eles pediram que façam um planejamento detalhado do que estão precisando. Já tem empresas que já estão procurando, já estão fazendo, né? Inclusive as empresas que chegaram já procurou. Aí a Embrapa para melhorar seu plano de negócio, o pessoal já procurou o Sebrae para ver a questão de marketing, de marca, né? E temos aí a estrutura da universidade que alguns, claro, estão abrindo especificamente. A pessoa vai lá na parte da manhã. Individualmente, né? Individualmente. Porque, na verdade, a universidade ela não está fechada assim. Ela está fechada para evitar aglomerações. Né? Mas tem setores essenciais e que, com todas as medidas de segurança, né, estão trabalhando. E é isso, né? É um desafio para a gente continuar. Tem também uma parte aí processual da Ineagro, que o comitê gestor, né? O conselho gestor, a gente passou a semana passada, e essa ainda trabalhando, várias questões de processo, pareceres, né? Nossas empresas, por exemplo, eu disse para vocês, nós temos empresas que foram interrompidos aí, processos assim que ia dar um up
no seu desenvolvimento. Tiveram que encerrar contratos, né? Empresas que dependem de fornecedores dos seus produtos também tiveram que interromper. E aí nós estamos contando, e a proposta para essas empresas parceiras é que a gente monte um plano, né? A gente vai se reunir aí a partir da semana que vem. Quarta-feira temos uma reunião, né? Justamente, para a gente já montar esse plano aí emergencial, né? Analisar o impacto dessas empresas que estão aí vencendo seus contratos. Nós vamos analisar esses impactos, ser sensível a essas empresas, ver o que a gente pode fazer para eles continuar aí com seus serviços que foram interrompidos. Né? Certo. E aí também a gente vai estar discutindo a possibilidade de um edital para a gente pensar, né, em novas empresas com esse índice de desemprego que nós temos aí, né, professora? É isso, porque o edital da Ineagro, ele ocorre, o previsto era para outubro, geralmente a gente lança no segundo semestre, né? Já tem algumas pessoas, grupos de pessoas que já estão aí esperando, inclusive tem alguns que eu convidei hoje aqui para a live, para assistir. Né? Muita gente, eu estou com uma lista aqui de 10 pessoas que têm intenção de colocar, né, a sua ideia na Ineagro, e aí aguardar aí o edital, né? Por que o edital? Explicar para as pessoas como é que você ingressa na Ineagro. Então, através, né, do processo seletivo aí do edital, você inscreve. É um processo simples inicialmente, né? A gente abre o edital, você coloca a sua ideia,